Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar, lugar onde nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos o que é a verdade espiritual pela Escritura. Eu queria convidar você nesta noite, Então, a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, né? Eu queria que você entendesse a necessidade de conhecer a palavra de Deus para se saber o que é certo e o que é errado, para se saber a verdade espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Então, para que isso não aconteça, para a gente não errar, então eu queria hoje estudar com você, com todos, o livro de Atos, no capítulo 10. Existem muitas verdades no livro de Atos, que nós aprendemos quando nós meditamos e ouvimos, a palavra de Deus. Eu queria convidar você então para abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí perto, ou então você só ouvir. A palavra de Deus fala aqui a respeito de um centurião, Centurião era um comandante do exército romano, Que centurião porque ele comandava uma centúria, Que seria um grupo de pessoas. E esse homem, a Bíblia fala que ele é temente a Deus. Nós vamos ler isso na palavra e você vai entender o que significa, uma pessoa que busca a Deus. E quando uma pessoa busca a Deus, não importa quem ele é, aonde ele está, o que ele faz, o fato dele desejar conhecer a verdade, A verdade, então Deus se manifesta, de todas as formas. E preste atenção, então. Atos capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Então, era um homem piedoso e temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, era um homem que tinha compaixão das vidas, Então, por ele buscar Deus, por ele sempre estar voltado para Deus e olhar pelo seu próximo, ele cumpria os mandamentos. Não importa se ele não era judeu, Ele era da corte italiana. E aí no versículo 3 fala assim: e este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Então você vê que Deus abre a visão espiritual para ele, porque Deus percebeu que ele queria conhecer a verdade. Amém? A hora, aqui fala quase a hora nona, Isso para nós seria aproximadamente às 15 horas, às 3 horas da tarde. Amém? Só uma curiosidade, O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, duas coisas. Ele orava, quer dizer, buscava a Deus. E outra coisa, ele praticava o amor, a lei do amor de Cristo, de com seus irmãos amai a Deus com todas as tuas forças, de todo teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele praticava isso. No capítulo 9, no versículo 9, que tem muitos versículos, eu só vou citar alguns e depois você pode consultar a tua Bíblia em casa. Aí no versículo 9 do capítulo 10 fala assim: e no dia seguinte, indo eles a seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Hora sexta, por curiosidade, também é próximo ao meio-dia. Que era assim que eles dividiam os horários, Então, hora sexta é aproximadamente ao meio-dia. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, um êxtase, um arrebatamento de sentidos, uma manifestação espiritual. E viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol,
atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, né, dizendo: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Isso daí é porque os judeus, Deus tinha dado uma ordem lá atrás, lá no Velho Testamento, para que eles não comessem alguns animais. Mas tudo vale até Deus mudar, não é, a sua dispensação. Né? Era válido para aquele momento, depois Deus mudou isso. E aí no versículo, isso acontece 3 vezes, né? E aí Pedro, então ele entende a mensagem, né? Ele entende que aquilo quer dizer, nós não podemos fazer acepção de pessoas, isso ele vai falar, né? Por credo, porque a pessoa não faz exatamente aquilo. Deus, ele tem poder para alcançar as pessoas. E ele só alcança as pessoas com a palavra. Então não importa que a pessoa de onde ela vem, a origem, não importa, a religião não é isso. O que importa é se ela vai receber essa palavra. Né? Então o que aconteceu? Né? Pedro, quando ele ouve isso, né, com certeza ele lembrou, né, de que Jesus ele veio para todos. Né? Aliás, em João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, bem conhecido, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, ele pertence à família de Deus. Não tem acepção de pessoas, amém? Muito bem. Então, continuando lá o livro de Atos, né? Pedro, ele vai então até a casa do centurião, tal, acompanhado dos seus enviados, né, que vieram buscá-lo, tal. E lá no versículo 25, acontece uma situação. E aconteceu que, entrando Pedro, né, na casa do Cornélio, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Né? Então, as pessoas que iam até os discípulos e adoravam ele, eles estavam fazendo uma coisa que era contrária à vontade de Deus. Olha só o que Pedro vai falar no versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro não podia aceitar a adoração, porque isso é idolatria. Isso daí é um pecado, né, contra as leis de Deus. Deus abomina a idolatria. Então, Deus não quer que nós tenhamos nenhuma pessoa entre nós e ele, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, ele é através dele que nós chegamos até Deus. Não existe nenhum outro intermediário, não existe mais ninguém. Bom, comentando também, aí no versículo 26, né? Levanta-te que eu também sou homem, no 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. Né? Então Pedro vai, ele acaba falando com as pessoas, né? E um detalhe também é que Pedro, ele fala assim, no versículo 28, e disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem como um imundo. Então tudo aquilo que nós falamos está confirmado aqui, né? E aí, no versículo 29, ele fala, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunta, pois, por que me chamaram? Né? Então, Pedro tinha recebido uma ordem do Espírito Santo, e Pedro era dirigido pelo Espírito Santo. Você pode falar assim, mas como que isso acontece? É quando vem no coração da pessoa, muitas vezes, ou às vezes numa visão, às vezes uma voz, e fala assim, vai visitar fulano, olha, fala do meu amor para fulano, olha, tem uma pessoa sofrendo, vai lá e fala que eu sou a solução para ela. Né? Então Pedro, ele foi, nem sabia exatamente por que era, mas ele obedeceu. Nós temos que obedecer à voz de Deus, principalmente no que se trata assim, a pregação do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 14, um texto bem conhecido nosso também, confirma isso, porque fala assim, olha só,
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus significa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Significa que quando Deus fala para nós fazermos alguma coisa, nós obedecemos. Se nós fazemos isso, significa que nós somos filhos de Deus, nós obedecemos a voz do Espírito. Amém? Agora, indo para o versículo 34, eu estou pulando para não ficar cansativo e facilitar o entendimento do que seria o principal nesse caso, nesse estudo. Aí no versículo 34 fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro repete isso, né, de uma forma muito clara, tudo que eu falei, né? Mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que o teme e obra o que é justo. Duas coisas trazem a presença de Deus, a misericórdia, a graça, né, de Deus alcança a pessoa quando ela é temente a Deus e faz o que é justo. Amém? No versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, né? Então ele começa a falar, a explicar o Evangelho, começa a trazer detalhes que com certeza Cornélio não sabia, e é por isso que ele tinha sido enviado, né, para lá. No versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Senhor de todos. Né? Muitas pessoas pensam que porque não estão buscando, né, não se dobram à palavra de Deus, que isso no dia, né, do julgamento, no dia que haver o juízo, né, que isso vai ser poupado. Não vai, porque Deus, ele envia as pessoas para anunciarem a verdade. Então, se Deus dá uma ordem para que se anuncie a verdade, é porque isso vai ser cobrado das pessoas, tanto daqueles que tiveram o ensinamento para mostrar o que é certo e errado, quanto aqueles que se recusaram a aprender, né, ou abrir o seu coração para aprender o que é certo. Filipenses capítulo 2, muitas pessoas têm a ilusão, né, de que elas vão conseguir escapar do dia do juízo, né, de Jesus, né? Esse Jesus da Bíblia, esse Jesus, é como se tivesse uma opção, não tem. Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, né? E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então não tem ninguém acima de Jesus. Não existe escapatória. Nós vamos estar um dia diante dele. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão... Agora presta atenção nisso, como você vai ficar muito claro. Porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que Pedro foi anunciar? Que existe só um Deus verdadeiro, e esse Deus tem um nome: Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Não é? E esse Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Né? Só para confirmar isso na palavra de Deus, nós podemos encontrar isso lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho. Não, ele não disse: eu sou um dos caminhos. Então, isso é um alerta e mostra a importância de nós estarmos levando a verdade para as pessoas. O Evangelho, a proclamação da verdade, mostrar o que a Bíblia ensina e não o que nós pensamos. Não é? Eu sempre tenho falado, né, que quem tem a sua opinião própria, ela não pode receber o Deus e não vai poder entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus significa governo. E quem faz a lei é o rei, é o governo. E o reino dos céus tem as leis que o rei dos céus fez. Então, se nós não mudarmos a nossa mente de acordo com a lei desse governo, desse poder dos céus, nós não vamos poder fazer parte dele. Quando você entra num país, até mesmo para visitar, você se sujeita às leis daquele país, senão você não é recebido.
Então, quando a pessoa fala, eu tenho uma opinião própria, olha, eu acho isso, eu também era assim, eu achava muita coisa. Mas um dia eu achei que era melhor eu não achar nada, eu percebi que Deus, ele certamente é mais inteligente, ele criou todas as coisas, então eu que me sujeitei, né, a ele, aos pensamentos dele. Então eu vi na Bíblia o que ele queria da minha vida. Esse é o fundamento do Evangelho. Né? É por isso que nós precisamos pregar. Né? Senão a gente falaria o seguinte, não, você basta ser uma pessoa de boa intenção. Né? Não, não é basta ser, você precisa entender o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera de mim, de você, de todos. Amém? Para finalizar, lá em Atos, né, voltando lá no livro de Atos, nós vamos no versículo 40, né, no capítulo 10, né, só recapitulando Atos capítulo 10, agora nós vamos ler o versículo 40, para encerrar, né, que fala assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Quando nós falamos do Evangelho, significa dizer que nós reconhecemos e declaramos que Jesus Cristo veio à Terra em carne, né, e sangue, né, e que ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, o Evangelho, a confissão da verdade é reconhecer que Jesus ressuscitou, que ele está vivo. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele. Então Pedro, ele vai falar que ele teve uma experiência pessoal com Jesus, né, depois de ter ressuscitado. Agora no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo, olha só, pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Isso faz parte do Evangelho. É isso que você está ouvindo, né? Você está ouvindo a verdade, e a verdade liberta. Nós lemos lá Mateus 22, 29, errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós não vamos mais errar, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Quando a gente fala assim, não, Jesus é meu Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muita gente chamava Jesus de Senhor. Mas Jesus, ele fala que para chamar ele de Senhor, precisa fazer o que ele manda. Eu vou te mostrar isso, vou fazer uma interrupção aqui meio, né, rápida. Mas indo lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus, ele fala em certa ocasião, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Senhor Jesus, Senhor... Se nós não fazermos o que Jesus fala, nós não podemos chamá-lo de Senhor, e nem ele vai ser o nosso Senhor também. Por isso que nós estudamos a palavra, porque na palavra está a vontade de Deus para cada um de nós. E a vontade de Deus é a coisa mais linda, né, para nós. Jesus, ele é muito amoroso, ele trouxe vida para nós, vida e vida em abundância. Mas só recebe isso quem busca a palavra dele, né? Bom, então, e aí, então, no versículo 44, eu vou ler até o 48 agora, para terminar, e no versículo 43, né? A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Faz parte do anunciar o evangelho, dizer que Jesus perdoa todos os nossos pecados. Então, não tem ninguém que vai deixar de entrar nos céus por pecado, desde que nós aceitamos Jesus. Ele é Pai e perdoa todos os pecados. Não faz acepção de pessoas. Amém? Muito bem. No versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, então Pedro estava falando isso que eu acabei de ler, Pedro estava falando. O que eu li, né, o que nós estamos estudando, lendo, foi o que Pedro falou. E por causa desta palavra, olha o que acontece no versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus pelas nossas vidas, né, que estamos ouvindo essa palavra. Né, que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem. Porque a palavra de Deus, ela tem essa promessa, que quem ouve a palavra recebe fé e recebe
a presença de Deus, a justificação de Deus, recebe a verdade no seu coração e o poder de Deus, a presença de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Na hora da pregação da verdade, na hora que estava sendo pregado a verdade, houve o derramamento do Espírito Santo e o derramamento de dons também espirituais, né? Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Essa experiência do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, nós já vimos isso. Respondeu então Pedro: como pode alguém, porventura, recusar a água, né, do batismo, né, para que não sejam batizados esses que também receberam, como todos nós, o Espírito Santo? Então você vê que quem é de Cristo tem o Espírito Santo. E no 48, para terminar, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram que ficasse com ele por mais alguns dias. Muito bem. Eu queria, então, convidar você a baixar sua cabeça. Espero que essas passagens tenham esclarecido muita coisa, né? Muita coisa que muitas vezes nós cremos e não é bíblico, não é na palavra de Deus. E também mostrar, né, que nós temos, assim como Pedro, né, a obrigação, né, junto a Deus, se Deus é Senhor, ele vai pedir e nós vamos fazer. Onde está isso? Está lá em Marcos, né? Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é um texto muito conhecido, né? Eu nem ia falar, mas acho que todos os que já têm um certo tempo de igreja sabem o que significa a grande comissão, como é chamado, né? Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala assim, Jesus deu essa ordem, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é falar a palavra de Deus, é falar a verdade, revelar a verdade. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a obra de Deus é feita assim, com a pregação do evangelho. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque a tua palavra nos revela a verdade e por conhecermos a verdade nós não erramos, né? Por conhecermos o poder que existe nesta palavra, nós também somos dirigidos pelo teu Espírito, nós somos conduzidos, meu Pai, no caminho da verdade. Pai querido, que todas as vidas que ouviram essas pregações, Pai, essas mensagens, essas verdades espirituais, que isto, meu Pai, fique em todos os corações, em nossos corações, e que nós possamos praticar tudo o que a palavra fala, meu Pai, inclusive divulgar o teu evangelho, proclamar a verdade àqueles que não conhecem, em nome de Jesus. Também, meu Pai, continuando, nós apresentamos as pessoas que sofrem por causa dessa pandemia, meu Pai, mais uma vez intercedendo, aproveitando esse momento para levantar um clamor a favor dos que trabalham, meu Pai, das autoridades e todos aqueles que estão, meu Pai, no momento aprisionados, né, em suas casas, e aqueles que estão sofrendo, meu Pai, em leitos, que o Senhor guarde todos eles. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. E você que crê, fala. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até domingo, às 10 horas da manhã, no nosso culto virtual. Em nome de Jesus. Boa noite.